Começar? Pode. Pode. Isso em Jesus, na bondade em seu amor, sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Sinto dentro de minha alma o perfume de uma flor. Estas flores que eu plantei na seara de Jesus, eu estou colhendo agora como réstia de luz. Eu estou olhando agora como réstia de luz. Boa noite, meus irmãos. Então, como leitura preparatória para o estudo desta noite, eu abri o acaso aqui um capítulozinho aqui do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, Espírito Diverso. Passo de luz. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez os mais difíceis na beneficência da alma. O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um pouco mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes, é o lar em tumulto reclamando a tranquilidade, a face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflito uns com os outros. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão da violência. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida em forma de perturbação ou desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo, e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria? Suportar com mais paciência. Aparece quem nos aflige? Disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos? Trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós? Abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entrepeça, desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade e o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Emmanuel. Mestre amado Jesus, Deus Todo-Poderoso, em teu santo nome, em nome de Maria Santíssima, em nome de todos os espíritos benfeitores e mentores do nosso Divino Espírito Santo, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos conectados a Ti nessa noite,
reunindo esse grupo de irmãos que buscam o mesmo ideal do conhecimento espírita, de buscar juntos a renovação de nosso ser, deixar para trás esse homem velho que ainda habita dentro de nós, que possamos, Senhor, abrir nossos corações, nossas mentes, tranquilizar nossa alma, sossegar nossos pensamentos, para que possamos absorver mais desse entendimento que a doutrina espírita nos traz a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, hoje a gente vai iniciar aqui a questão 268 do Livro dos Espíritos, né, que faz parte do capítulo 6, né? Capítulo 6, fala aqui, tem um item que fala da escolha das provas, né? Na continuação dessas escolhas das provas. E a gente viu, né, que tem a ver também com as sensações dos espíritos, né? E essa questão aí que os espíritos, as provas, né, que os espíritos passam, né? Como que isso é feito. Então a gente vai estudar hoje do 268 até 273. A gente encerra esse subitem aí do capítulo 6. Bom, então, vou começar aqui e depois a gente vai, né, passando aí para as pessoas também comentar e lendo aí junto com a gente. Podemos? Então vamos. Vamos embora. 268. Até que chegue no estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas, né? Ou seja, né, a gente vai caminhando, né? Na medida que o nosso destino é ser espírito puro. Um dia a gente chega lá. Mas será que até chegar a espírito puro a gente vai passando por provações? Vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec. Sim, mas não como o entendeis, pois só considerais provas as tribulações materiais. Ora, mesmo sem ser perfeito, o espírito que se levou a um certo grau não tem mais provas a sofrer. Porém, sempre tem deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que nada tem de penosos, ainda que consistam em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Ou seja, né, é igual a quando a gente está lá, né, a gente, até um certo grau da nossa instrução, a gente tem que passar por, né, a faculdade, o ensino médio, tem sempre aquelas provas. Ensinamentos, né? Chega um momento que a gente lá na pós-graduação não tem mais prova. Você vai fazendo aqueles trabalhos, depois faz o TCC, trabalho de conclusão do curso, e aí aquelas provas, aquela comprovação que você precisa para você terminar o curso, é uma coisa bem mais específica, bem mais agradável, que você está estudando efetivamente aquilo que você gosta de fazer, né? Então, assim também é na nossa evolução espiritual, né? Chega um ponto que a gente não precisa mais passar por provas grosseiras, essas provas materiais, como doença, como as atribulações, as tribulações que a gente passa aqui ainda no nosso nível, né? De doença, de problemas diversos, né? A gente sofre muito aqui ainda nesse plano. Então, na medida que a gente vai evoluindo, a gente não tem mais essa necessidade de passar por provas tão penosas. Sim, por desafios, né? São colocados, né, para a gente ajudar os outros, para a gente ser missionário em muitas situações, né? Ajudar os nossos entes queridos a evoluir junto com a gente. São trabalhos, né? São, aprendizado também, né? Aprendizado também, né? A gente aprende por toda a vida, né?
Por mais que os espíritos já estejam em evolução, até bem evoluídos, sempre tem que aprender, né? Então, as provas de aprendizado também, para aprender também. Porque toda a vida a gente vai aprender, né? Nós vamos ter que aprender, evoluir para sempre no aprendizado. Então, não é prova, mas é um trabalho de aprender, né? Com o próximo. Para toda a eternidade a gente vai aprender. Então, se o nosso pai maior, né? as missões. É. Isso aí. Alguém mais quer comentar? Fica à vontade, gente. 2,69. Foi mesmo. Hoje a internet está uma beleza, tá bom? Para ouvir bem, né? Além da Hoje eu tô feliz. Hoje, amanhã eu vou dormir até 10 horas. Lê 269 para a gente, Valquíria. Foi, muito bom. A 269, né? Isso. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e sucumbir. Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. As oportunidades sempre nos são dadas, né? Se a gente sucumbe numa prova, ao voltar ao mundo espiritual, a gente pede o retorno para recomeçar, né? Sempre tem um recomeço, um aprendizado de recomeço. Quando você não consegue levar a sua prova até o fim, você pede uma coisa que não está no seu limite, você não sabe se vai conseguir, chega aqui na Terra, você sucumbe, você não cumpre aquilo, mas você reconhece que deveria, que alguma coisa ficou faltando. Aí você, no seu retorno à vida espiritual, você terá a oportunidade de, ao retornar à Terra, você outra vez receber o mesmo tipo de prova para você, então, conseguir vencer. Eu acho que é o que acontece com a gente, né? A gente volta muitas e muitas vezes porque a gente quase sempre não dá conta das nossas provas, que elas são muito pesadas para nós, né? Somos ainda falhos. Então, voltamos muitas vezes para ter sempre a oportunidade de voltar outra vez, começar de novo com aquelas mesmas pessoas, às vezes, né? E modificar o nosso pensamento, nossas atitudes. Aí a gente, de repente, tem surpresa que a gente tem uma atitude bacana com alguém, ou inferior, né? Ou alguém com a gente não entende que são coisas que nós deixamos para trás, não conseguimos, estamos conseguindo agora. Talvez, né? Muitas vezes, algumas vezes. Aí a nossa alegria é grande, porque as dificuldades são tantas de vencermos as provas, que quando conseguimos vencer uma ou duas que a gente sucumbiu, a gente fica numa alegria, o espírito fica numa alegria tamanha quando conseguiu vencer aquela que não conseguiu em vidas anteriores. Então, que Deus sempre nos deu oportunidade de muitas idas e vindas, né? Para a gente conseguir recuperar isso tudo que a gente não conseguiu. Que está difícil agora, está difícil, né? Eu acho que é isso. Na verdade, também, a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, essa questão da gente escolher, às vezes a gente faz um plano reencarnatório, né? A gente participa, a gente assume compromissos na erraticidade, né? Da vida espiritual. E aí, quando chega aqui, a gente acaba desistindo, a gente acaba partindo para o lado mais fácil, né? Deixando para o lado da matéria, né? Atrai a gente, aqueles velhos vícios que a gente tem. Com certeza, Milhares de anos, aquilo acaba arrastando a gente para aqueles mesmos vícios, mesmos erros. E aí tudo aquilo que a gente planejou fazer, a gente não faz. E muitas das vezes a gente não busca conhecer também aquilo que a gente se comprometeu em fazer. Buscar esse conhecimento, né, para poder a gente, na nossa consciência, a gente conversar com a gente mesmo e perceber, né, qual é a nossa missão aqui nessa vida. Né? Que isso a gente precisa ter, né, esse autoconhecimento. A gente, né, através da meditação, através do estudo, através da oração, para a gente, essas coisas virem para a gente, se clarear realmente na nossa convicção. Porque cada um de nós tem uma missão aqui. Qual é a nossa missão? Como é que a gente descobre essa missão que a gente tem aqui? Né?
É Então, verdade. através desses mecanismos aí que a gente comentou. Alguém quer comentar? Mais alguma coisa? Tem o livre-arbítrio, né, que a gente às vezes deixa dominar a gente, esse direito que a gente tem de decidir, esse livre-arbítrio, e às vezes a gente deixa para depois, né? Uma coisa que a gente se esforça de conseguir ainda nessa encarnação. Como disse Paulo, né? Nessa mesma a gente pode nos tornar, né, um espírito bom. Aqui mesmo nessa encarnação, não precisa esperar a próxima. Mas a gente se acomoda, levado pelo nosso livre-arbítrio, e transfere para outro tempo aquilo que a gente poderia resolver agora. Bom, então vamos aqui para 270. Conceição quer ler para a gente, Conceição, 270? A que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Aí a resposta que os espíritos dão é: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa Ela pergunta. era do meio ambiente, aposentou. Mora lá no Nordeste. Pois não é isso a consequência de tudo o que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Então, bem claro, né? O livre-arbítrio mesmo. Né? A escolha, essa preferência, ela vem da nossa escolha que a gente se propõe a fazer aqui, né? Já um planejamento lá na espiritualidade. Uhum. Então, isso aí. E também tem aquela questão, né, que para a gente, a nossa evolução faz parte do nosso processo de desenvolvimento intelectual, né, que é junto com o moral, mas a gente experimentar diversas profissões, né, isso vai nos conduzir a um aprimoramento intelectual, porque, na verdade, o espírito puro é aquele que conhece de todas as ciências, de todas as profissões, de todas as... Né, ele tem o domínio, né, do conhecimento universal. Então, isso só se dá através de vidas inúmeras que você experimenta, né, essas profissões, né, você experimenta conhecer, né, todas essas áreas, né? É por aí também. É claro. Bom, 271. Quem poderia ler para a gente aqui? Deixa eu dar uma olhada na página aqui. Isso aí. Opa. Ivone. Opa, Ivone. Está com o livro, Ivone? Não. Tá não. Luiz está ali. Locutor. Voz de locutor. Antigamente era voz de 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais ou ainda inferiores aos destes. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último grau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigassem a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança.
não lhe é dado transpor de um salto a distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Essa aí é uma questão bem interessante, né? Se não houvesse a reencarnação, não haveria justiça plena de Deus, né? Nem evolução, né? A gente, em uma encarnação só, que dura em média aí 70, 80, 90 anos, a gente não tem a condição de evoluir, né? A natureza não dá saltos. A gente, na nossa condição, né? A gente não... Né? Como o Alquia comentou ali, né? Paulo se transformou de uma encarnação só, mas ele já estava muito preparado, né? Já tinha uma preparação, já estava no ponto, já estava maduro para se transformar de Saulo para Paulo, né? E a gente não, a gente ainda tem uma condição que a gente vai muito devagar, lentamente, vai tropeçando, às vezes ficam algumas encarnações estacionado, depois evoluir mais um pouco. Então, nessa questão aí, né, canibais, né, a gente tem que contextualizar também, né, a época de Allan Kardec, né, meados, né, do século XIX. Então, o que ele conhecia de mais selvagem ali, né, no sentido, eram, né, os índios canibais, né, os antropófagos, né, comiam, né, carne humana. Os outros, E, enfim, então, e às vezes, né, o que acontece também é permitido, né, que alguns desses espíritos inferiores, eles encarnem, né, junto de uma civilização ou de uma comunidade um pouco mais adiantada, até entre aspas, né, para poder eles se melhorarem também, né, mesmo que eles não vão compreender, que eles não vão se adaptar plenamente àquela realidade, já vai ser um ganho para eles. Quando eles voltarem de novo a reencarnar na mesma comunidade, no mesmo grau evolutivo deles, eles já vão ter uma noção daquilo que é melhor. E, inclusive, vão influenciar os outros, né, daquela comunidade, daquele grupo, né, que estão nivelados com eles. Então, sempre tem ganho. Né? Mas, óbvio, né, você não pode pegar uma pessoa que está ali no ensino primário e colocar na faculdade, né? Ele não vai conseguir acompanhar a turma lá. Da mesma forma que esse exemplo aqui que Kardec colocou, entendeu? Na resposta também, acho que ele fala assim, não são os espíritos já adiantados que nascem nesse grupo de canibais. Ou seja, eu não planejava, enquanto espírito, vir encarnar num círculo desse, né? A não ser como missão, né? Pois é, então, a não ser como missão. Só que aqui diz, não sei se como missão... porque retroagir o espírito não vai. Ele vem em missão, porque ele não pode retroagir. Espiritualmente não retroage. Mas na frente vai explicar isso. E a gente pode tirar daí é que a gente nem retroage e nem a gente avança além do que a gente pode. Além do que a gente precisa, com certeza. Né? Isso mesmo. Então, nesse tempo aí, nesse meio, as reencarnações, elas servem para isso. A gente nem pode dar salto, né? Reencarnar num mundo onde a gente ainda não... Até pela questão do nosso próprio perispírito, né? Isso. O perispírito, ele se adequa de acordo com aquele mundo que a gente precisa. Então, precisa habitar, Então, a gente nem pode ir para um mundo muito inferior e nem pode ir para um mundo muito superior. Então, nem retroage, nem dá salto. Tudo a seu tempo. Isso. A Rose poderia ler para a gente a 272?
Rosemary? Está comigo? Oi! Tá me ouvindo? Tá, me ouvindo? hoje está ótimo. Perfeito. As Então, orações vamos ler. deram resultado. 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim. Há os que desencaminham querendo subir muito mais alto. Mas, nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Esses seres não dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais que retomar o seu lugar, talvez com maior proveito. É aquilo que a gente vê, né? Assim, né? A gente vê alguns crimes bárbaros, algumas situações assim que nos chocam, né? A gente vê a todo momento aí, né? A gente vê muitas notícias, né? De mãe que joga uma criança recém-nascida pela janela, a gente viu essa semana. Enfim, são coisas bárbaras, né? Que nos chocam, né? Mas por quê? Porque para esses espíritos, né, que reencarnam às vezes nessa condição e vêm até nós, eles estão tendo uma oportunidade, né, de reencarnar em um mundo que está em transição, né, de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, é uma oportunidade que está sendo dada, né, a um espírito que talvez tenha uma condição ainda, né, digamos, em relação, né, à média mais inferior, de buscar uma evolução, né? A gente sabe que ele não está nesse nível, mas às vezes é dado uma oportunidade, cabendo a ele aproveitar da melhor forma. Mas ele fica deslocado, né? Os costumes, não consegue acompanhar e acaba cometendo algum tipo de crime, alguma coisa que acaba escandalizando, né, a percepção que a gente tem hoje, né, de civilização, de vida e sociedade, né? Tudo dessa forma aí. Alguém quer comentar? Fique à vontade. 273. Vou ler aqui a 273. Um homem que pertence a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar numa raça selvagem? Expiação. Sim, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido cruel com seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a outros. Aquele que exerceu o mando em certa época pode, em nova existência, obedecer aos que se curvavam ante a sua vontade. É uma expiação que Deus lhe impõe, que abusou do seu poder. Um espírito bom também pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente, para fazê-las progredir. Trata-se, então, de uma missão, o que a gente falou, né? Acontecer. Só fazendo de novo aí, pessoal, uma observação, né, que, né, a gente tem que sempre contextualizar o que está né, a época que Kardec codificou o Espiritismo, né? Era uma época que, né, essa questão de raça, por exemplo, tinha essa diferenciação. A gente sabe que a raça é a raça humana, né? Só existe uma raça que é a raça humana, né? Senão a gente pode fazer confusão realmente, Exato, pensar que é né? raça física, agora da Terra, né? De cor, de costume, né? Isso mesmo, bem lembrado, E outra coisa também importante... não tinha me ligado para isso. Realmente. E para ele também, né, o paradigma de civilização é a civilização europeia. Então, ele coloca também aí como sendo assim, a civilização europeia mais evoluída, né, mais civilizada do que, por exemplo, uma civilização da África ou de um lugar remoto.
Ou, enfim, a gente sabe que hoje, na verdade, cada povo tem sua riqueza cultural, né? Com certeza. A gente não pode, até porque, né, é tão civilizado assim, por que, né, comete tantas, né, atrocidades, né, o próprio meio ambiente, né? Tem povos que são ditos selvagens, que são muito mais preservadores do meio ambiente, vivem muito mais harmonia com a natureza, A são raça muito mais indígena, né? Por solidários. exemplo, né? Os A raça indígenas, né, que indígena, né? só coletam, só caçam e pescam daquilo que vai comer naquele dia, né? Não tem essa ambição de acumulação de riquezas, como tem, né, os ditos, né, civilizados. Então, assim, só para a gente também contextualizar isso daí, né? Esse paradigma da época aí, que Kardec, né, apesar de ser um homem à frente do seu tempo, mas também ele estava inserido nesse contexto aí, né? Da Europa do século XIX, né? Meados do século XIX, né? Então, só fazendo essas considerações aí que são importantes, nessa contextualização histórica, né? É verdade. Aqui no finalzinho também tem uma coisa certa também, ó. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquela raça, ocupando posição influente para fazê-la progredir. O caso dos nossos governantes, né? Das autoridades do mundo, que às vezes eles vêm com essa incumbência, eles encarnam ocupando esses cargos, não é pelos lindos olhos azuis deles, né? São missões que eles deveriam ter, mas às vezes eles chegam na Terra levando em conta o livre-arbítrio, que é o nosso grande, né, enigma, eles deixam de cumprir de maneira em favor de todos e vai cumprir em favor de alguns poucos, né? Deles próprios, de alguns, de uma ideia diferente, de uma situação qualquer que no momento eles decidem. E vieram, às vezes, com a missão de fazer o povo evoluir, ser um governador, ser um presidente, ser um prefeito, ser um professor, ser um diretor, né? Para fazer as pessoas evoluírem. A missão sempre consegue, né? Como lá desde o começo da primeira pergunta, eles sucumbem naquilo que eles deveriam, que eles se comprometeram a cumprir. Então, sucumbe naquela prova, naquela missão. Aí, com certeza, nós temos que receber esses irmãos novamente como nossos governantes outra vez, como nossos chefes, né? Como os nossos senhores de escravo, como tem aqui em cima, né? Que o senhor de escravo poderá vir para sofrer a mesma, ser também na mesma posição que ele teve os outros, e assim os governantes também, as autoridades do mundo, né? É uma oportunidade que eles têm de fazer uma nação inteira, um país inteiro, um mundo inteiro até, progredir. Mas, às vezes, eles perdem essa oportunidade, né? Nós todos, né? Não sabemos quem. Perdemos a oportunidade de fazer progredir quem está à nossa volta, ao nosso redor. Família, país, cidade, colégio, trabalho, casa religiosa, onde a gente estiver. A gente tem a missão de que nós ainda já conseguimos, a gente, de alguma maneira, nem que seja como nossos exemplos, passar para frente aquilo que nós já conseguimos. Porque tudo que nós soubermos, tudo que nós temos de conhecimento, da doutrina e de tudo na vida, se a gente não se esforçar para passar para frente, nós estamos deixando de cumprir a nossa missão, que a missão do ser humano é evoluir e fazer com que a humanidade evolua também. Então, de alguma forma, todos nós temos a responsabilidade de passar para frente aquilo que a gente já conseguiu aprender. Principalmente nós que somos espíritos, né? Com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, passar para frente esse conhecimento. E ajudar um país, ajudar uma sociedade, ajudar um pequeno grupo, seja lá o que for, também a evoluir, a progredir. Talvez seja essa a missão de quase todos nós, né? São pequenas missões. É verdade, Alcília. Né? E também tem o seguinte, né? Essa missão, essa prova do poder, né, de você estar em alguma posição de liderança, ela é uma prova muito, muito difícil, né, de ser vencida, porque isso leva a gente, às vezes, a passar por cima de outras pessoas, isso faz o nosso orgulho, né, e a nossa vaidade ser exacerbada quando a gente está em uma posição de destaque, né?
A gente tem que ter muito cuidado quando a Muito gente sério, para conseguir vencer nessa prova, tem que pedir muito a Deus, tem que estar sempre meditando, né? Nos atos que você está tomando, a forma que você está lidando com o outro, né? Para ver se você está no caminho certo. A gente vê isso também, esses exemplos aí de pessoas que vieram, né? De grandes líderes, né? Naquele livro A Caminho da Luz. A gente pegar para dar uma olhada, a gente vê lá vários exemplos de líderes que vieram com missões maravilhosas, que tinham compromisso, né, como você falou aí, de realmente colaborar com a progressão da humanidade, do país e tal, e falharam, Napoleão, muitos outros, né? O próprio Buda, né? Então, se você parar para você ver, né, uns conseguiram, né, fazer parte, outros não, né, realmente não conseguiram nada. E assim é como a gente também. Também A isso gente aí, vê, as nossas pequenas missões também, né? Mas que são grandiosas, juntando tudo as nossas pequenas, também se forma um mundo, né? De missões cumpridas. Às vezes a gente não é chefe de nada, mas pelo menos é chefe de família. Isso, da né? nossa própria consciência, da nossa própria cultura. Um professor, uma mãe de família, né? Que hoje, né? Tem muitas mulheres aí que são pais e mães, né? Pais e mães, Enfim. Falei com vocês só um pouquinho das suas palavras aí, que sempre agregam. Falando isso, eu lembrei. Não tem nada, mas às vezes tem até um gato, né? Pra gente. Com certeza. Você foi longe, que é logo um gato, né? Não, gato é merecia. Eu penso que a gente tem que procurar sempre dar o nosso melhor onde a gente quiser, né? Isso mesmo. O nosso maior papel é esse. Onde estivermos, na família, no trabalho, né, na casa, onde a gente estiver, eu acho que a gente tem que procurar fazer o nosso melhor. Porque isso diz respeito a gente, né? Não ao outro. Certo. O problema é que a gente também pensa muito no outro, né? Principalmente quando a gente está em sociedade, a gente está sempre se reportando ao outro, o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, né? O que o outro se vai me julgar, se me ofendeu, se não me ofendeu. Mas eu acho que quando a gente passa a olhar para a gente, no sentido de que a nossa responsabilidade é com a gente mesmo, de ser um pouco melhor a cada dia, né, e fazer o nosso melhor, seja lá onde a gente estiver, aí é a consciência nossa, né? Tudo flui. Aí a gente não se ofende mais com certas coisas, a gente não fica mais julgando, né? E às vezes a gente, falando do poder público, a gente espera que as coisas venham lá de cima. Um governante, um prefeito, isso resolva isso e aquilo, quando na verdade a mudança ela tem que ser interna, tem que ser partir da gente para a sociedade. Claro. A gente fazendo o nosso melhor a cada dia, pelo menos com a nossa consciência a gente está aqui. Tranquilo. Eu pediria aí a nossa irmã Ivone, né? Que fizesse aí a nossa prece aí de encerramento. Pode ser, Ivone? Ivone, está nos ouvindo aí? Acho que não, acho que congelou, imaginou. Bom, Aparecida, está aí? Pode ser você mesmo, Aparecida. Não sei se eu tenho. Só a gatinha é a filha dela. Ah, tá. Dona Maria. Então eu vou pedir a Dona Maria, então, que já está conectada aí, já está com o áudio aberto, né? Dormindo. Então acorda para a prece. Dona Maria, ouve um pouquinho sua voz. Cansaço, né? Pai amado, Jesus querido, mais uma vez, Senhor, nos reunirmos para aprender um pouco mais, Senhor, da vida,
na terra, da vida espiritual, de todas as coisas do mundo, Senhor, que possamos ter o discernimento, a compreensão, a paciência, para poder, Senhor, vencer as nossas tarefas aqui na terra. Tudo aquilo que nós dispomos fazer, Senhor, nos dê força, nos dê coragem, fazer com que aumente a nossa fé, a nossa esperança, para que este amor cresça em nossos corações e faça-nos, Senhor, merecedores, sempre, dessa ajuda, deste amparo, dessa proteção divina. Amparai a todos que sofrem, a todos que padecem, ó Senhor, aflições, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão jogados pela rua, Senhor, sem rumo, sem direção certa. Que a tua bênção e o teu amparo e a sua proteção se faça, Senhor, por toda essa humanidade. Que possamos despertar a cada dia, Senhor, que nasce, e entender um pouco mais das tuas lições de amor. Iluminai todos os nossos irmãos do Divino Espírito Santo, os trabalhadores, os que estão em tratamento, que todos sejam, Senhor, esta noite, recebam o amparo, a ajuda, os remédios espirituais, para que apaziguar os corações, aliviar as dores e tudo mais, Senhor, que conheceis e sabeis o que nós necessitamos. Nesta hora, só temos a agradecer pelo muito que recebemos. Muita paz a todos, muita luz e muito amor no coração. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês. Valéria, milhões de vezes obrigada, hein? Regina. Obrigada a vocês todos, obrigada aos espíritos amigos, né? Primeiramente, a Deus. Vem nos ajudar, né? Manda os professores, Tchau, pessoal. Boa noite. manda o casal VIP, manda vocês tudo. Valéria. Vem, vamos dar tchau aqui, Fael. Valéria, eu dormi e sonhei que estava lá no Espírito Santo. Vou cantar parabéns pro meu filho que está fazendo a Vem, Fael. Não, vamos cantar parabéns para ele. A Lidiane vai aparecer aqui. Rafael. Meu filho e meu irmão. A você, nessa Muitas felicidades. Viva Vinicius, meu querido, viva Gabrielzinho, meu irmão. Dá tchau, Obrigada a pessoal. vocês, gente. Uma boa noite. Muito obrigada, meu irmão. Até sexta. Até sexta, gente. Beijão, beijão. Tchau. Graças a Deus que o pezinho esquentou, né? Nada, não foi feliz, não. Aqui, Valquíria. Eu achava que meu pé estava frio demais, mas ele deu uma esquentadinha. Valeu. Viagem danada. Boa noite. Regina, Santinha tá te chamando. Tchau. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Regina, Santinha tá querendo falar com você. Ah, tá. Fala, Santa. Regina. Um beijo e a Beijo. Olha, eu vou mandar a receita para vocês do trem bom. Dá bom, que bom. Eu vou mandar pro grupo. Manda! Obrigada, Santinha. Você está linda como sempre. Oh, meu Deus, são seus olhos. Florzinha. Mas está linda mesmo. Beijo. Ô, Regina, tá sempre no trono, né? Lá, toda linda, Menina, é muito elegante essa pessoa. Quanto elogio. Vou aprender com ela. Ô, Regina. Ô, Regina. Você viu a foto dos seus meninos? Que gracinha. Lindos, né? Você viu que belezinha? Eu estava procurando foto aqui, vi. Falei, vou mandar para a Regina. Que coisa mais linda, gente. Que felicidade aquelas crianças. Hein? Parece com o pai. Pai, parece com o pai e com a mãe, os dois. Lindo. Lindo ainda. Hein, Regina? Oi? Estão lindos ainda? Estão lindos?
Sim, vou mandar uma foto nova para a senhora. Ah, manda para mim ver. Mando sim. Eu achei lindas as fotos deles. Uma boa noite para vocês. Gente, boa noite, Valquíria. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Regina Luiz. Beijão para vocês até sexta. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus. Vocês também.